Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos começar hoje, irmãos, esta noite, com uma pergunta. Quem aqui essa noite é perfeito? Ninguém, né? Eu acho que não tem ninguém perfeito aqui, né? Todos nós somos imperfeitos. Nessa noite, irmãos, eu quero convidar cada coração a refletir sobre duas verdades essenciais na vida cristã: o perdão e um coração limpo diante do Senhor. Projeta aqui, por favor, Salmos. Gostaria de ler com os irmãos Salmo 51. Nesse salmo, irmãos, é um salmo de Davi. É um salmo que, quando o profeta Natã ele foi confrontar Davi, ele, com relação a Betseba, né? Quando ele acabou se aproximando de Betseba e colocou o marido dela, Urias, na frente de batalha, né? Quem não conhece essa história? E Davi acabou com isso tirando a vida, né? Colocando ele à frente de batalha, Urias acabou perdendo a vida. Então Natã, ele foi mandado por Deus falar com Davi. Então esse salmo, ele é logo depois desse confronto que Natã teve com Davi, e Davi então reconheceu o erro que ele cometeu, né, diante do Senhor com relação a Urias, né, naquele momento quando ele toma a mulher de Urias, a Betseba. Então este salmo que nós vamos ler agora é justamente o salmo que Davi reconhece diante do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim. Mesma versão. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. Até aqui, irmãos. Esse salmo, ele é inteiro um salmo de Davi diante do Senhor, que ele reconhece, né? Reconhecendo o seu erro, o seu pecado diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente caminha na nossa vida achando que o nosso pecado é diante do irmão, é diante de um pai, de uma mãe, é diante de um filho, de uma filha, de um amigo no trabalho. Mas o texto ele é muito claro quando diz que o nosso pecado é diante primeiro de Deus. Nós pecamos primeiro contra Deus. Até mesmo, irmãos, vejam só, quando alguém faz um mal para nós e a gente pensa assim, poxa, mas aquela pessoa cometeu um pecado contra mim, cometeu algo ruim contra mim. Mas pelo fato de Deus estar falando isso, poxa, fulano de tal lá fez uma maldade comigo. Só pelo fato de eu estar falando isso, já estou pecando no meu coração diante do Senhor. Por quê? Porque eu estou guardando a amargura daquele rapaz, daquela pessoa que fez algo contra mim, eu estou guardando no meu coração. E diante do Senhor, quando guardamos uma amargura no nosso coração, estamos pecando. O salmista aqui, então, irmãos, ele escreveu este salmo que nós lemos, né? Após reconhecer o seu pecado diante do Senhor. E ao invés de esconder os seus erros, ele se arrependeu e clamou, como lemos no último versículo 10,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele entendeu que ele não procura pessoas, que Deus não procura, irmãos, pessoas perfeitas. Por isso que eu perguntei no início aqui, quem aqui é perfeito? Ninguém. Nenhum de nós somos perfeitos. Aqui mesmo Davi no Salmo já diz que em pecado concebeu minha mãe. Então, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque Davi, assim como nós, devemos entender também que Deus não está procurando corações perfeitos. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus não está procurando aquela pessoa que passa, não, eu não peco. Não existe isso. Todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus, né? E muitas vezes, irmãos, nós carregamos essas mágoas, esses ressentimentos, culpas que pesam sobre a nossa alma. Porém, a palavra de Deus nos ensina que o perdão é o caminho para a liberdade. Quando nós perdoamos, nós nos parecemos mais com Cristo. E quando buscamos o perdão de Deus, experimentamos o quê? Sua verdadeira graça. Que nosso Deus, Ele é poderoso para limpar o nosso coração de toda a amargura, pecado e tristeza que muitas vezes nós sentimos. Um coração limpo, ele enxerga melhor a vontade de Deus, ama com sinceridade e vive em paz. Que nessa noite, irmãos, possamos fazer a oração de Davi, justamente no versículo 10, que diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não é agradável aos seus olhos e nos ensine a perdoar, assim como nós fomos perdoados primeiro. Que possamos neste culto, irmãos, nos entregar com o coração aberto, limpo pela graça do Senhor e desejosos da sua presença. Senhor Deus, amado Pai, nesta noite nos colocamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, clamando, ó Pai, que o Senhor esteja aqui conosco, se faça presente neste lugar, neste ambiente. Sonda, Deus, os nossos corações, Tu que nos conheces, ó Pai, e cria em nós, Deus, assim como o salmista disse, cria em nós um coração puro e renova-nos, ó Pai, um espírito inabalável, que nós possamos nesta noite, Senhor, aqui, sabemos que, como falamos no início, não somos perfeitos, mas estamos buscando, Senhor, em Ti, santidade, caminhar com o Senhor e limpar os nossos corações, Senhor, porque Tu és aquele que limpa os nossos corações. Muitas vezes nós queremos nos limpar primeiro para chegar na Tua presença, mas isso não existe, porque o Senhor não espera isso de nós, o Senhor espera que cheguemos diante do Senhor como estamos, sujos, sendo pecadores, Deus, falhos diante da Tua presença, mas buscando, Deus, santidade, buscando em Ti, Senhor, esse espírito inabalável, esse coração renovado. Que nesta noite possamos, aqui neste momento, Deus, buscar a Tua presença e sair ao final do culto, nesta noite, com um coração renovado, um coração puro, Deus, e um espírito, assim como diz a Tua palavra, inabalável. Glorificamos a Ti, Senhor, e esteja conosco, com cada um que vai trazer a mensagem, com o pastor que vai trazer a mensagem, com os irmãos que vão estar trazendo também o momento de ofertório, outras mensagens aqui, Senhor, se faça presente em cada uma delas, Deus, e também no coração de cada um que aqui está e aqueles que estão em seus lares também acompanhando nesta noite. É o que pedimos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Convido os irmãos para abrir em Provérbios 3. Amém? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
Amém. Aqui essa palavra ela não fala apenas de que o dízimo, ofertas são apenas financeiro, materiais, né? Nós somos administradores do Senhor, que o Senhor confiou para nós cuidar. E confiou esse prédio para que quem esteja aqui, Ele confiou para todos nós a cuidar, ofertar tempo, ofertar em espécie, para que tudo funcione, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e para que tudo funcione em perfeita condição. E para que tudo isso aconteça, é claro que Deus não se importa com o valor, mas nós precisamos do valor para manter tudo funcionando, luz funcionando, nossa água funcionando, nossa internet, né? Que é muito importante. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor, cada família aqui representada, Pai. Obrigado, Pai, pela oferta, Senhor. Oro, Pai, para que transborde sobre a vida de cada um, Pai. Independente, Senhor, de ter ou não ter a oferta nesse momento, o Senhor conhece os motivos de cada um. O Senhor conhece a cada um, Senhor. Porque para Ti vale mais a intenção, vale mais a maneira com que estamos ofertando e não o valor, Pai. Graças Te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vou tentar aqui fazer com excelência, aqui como o irmão Ricardo sempre faz, né, as traduções dele. Então, eu vou passar a mensagem em nome da igreja. Nosso pastor. Missão do pastor Genesi, na Igreja Batista Pão Vivo. Como uma bola no pé e uma pomba, que significa a paz, comemoramos hoje o Dia do Pastor. Parabéns, pastor Genesi dos Santos Cardoso. Em nome do Brasil. Na Copa do Mundo, torcemos pelo Brasil, olhando para um troféu. Na Copa da Vida, torcemos por Jesus e por vidas transformadas, olhando para a cruz. Hoje agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, que com amor e dedicação derrama o seu coração. Evangeliza levando a esperança de Cristo com sua voz e com todo o seu pulmão. Com a palavra de Deus, discipula, formando novos seguidores de Jesus. Com livros, prepara para o batismo e para uma nova caminhada de fé. De suas ovelhas, cuida do rebanho da Igreja Batista Pão Vivo, das ovelhas e daquelas que se achegam também perto dele. Inspira cada irmão a servir com os dons que Deus concedeu, sempre com a mão firme para receber a cada um. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, diz a palavra de Deus em João 10:11. Pastor Genesi, por gentileza também, pastor. Hoje é... Viu?
Queria ler um versículo, pastor, em homenagem hoje ao o dia do pastor, a um homem que veio para Capão, em 3 anos está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, que tem sido um homem usado pelo Senhor tremendamente. Em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento como bons pastores. Jeremias 3,15. E o pastor Genesi é esse bom pastor que é um presente de Deus nas nossas vidas, nas vidas de muitas famílias. Eu sou muito grata, pastor, porque me recebeu, assim como recebe a todos os irmãos aqui com muito carinho, que nos aconselha, chora junto, ri junto. A pizzaria que ele só leva, tá na pizzaria, ele não fica, mas tudo bem. Aí nós temos um mimo para o pastor, forma de agradecimento. Amém. Pastor, que o Senhor continue te abençoando, derramando graça, sabedoria, te direcionando, em nome de Jesus. Amém. Em nome da... Convidar minha esposa para vir aqui à frente. Mas eu já ia chamar, porque ela também tem a parte dela, mas é metido, né? Mas que é pressão, não dá para fazer surpresa. Dá para continuar. Aqui a Maristela. Uma recordação Gostei da mesa. Não dá da igreja, dessa família. Isso é uma forma de gratidão, um dos momentos, dos muitos aqui, momentos que passamos. Os irmãos estão aqui, ó, depois do culto, lá na volta daquela mesa. Foi aqui um dos muitos momentos que tivemos aqui. Somos gratos ao Senhor, a Deus, pela vida do pastor. Esse aqui é meu, vou levar embora. Bom, vamos fazer uma foto, né? Ó, pessoal, uma lembrancinha Consegue fazer foto no escuro, irmão? Vou tirar. Tu que sabe? É de comer? Só fiquem parados, tá? Tá. 3, 2. De novo, parados, tá? Uns 2 segundos parados. 3, 2. Aí. Amém. Agora sim, nós... Uma lembrancinha também para agradecer. Obrigado. O mimo, agora sim, chamamos a Lu. Julie, vem aqui. Nós vamos sentar. Oi? Nós vamos sentar, porque agora é com a Lu, com a Julie, com o Mike. O Mike não foge, Mike. Obrigado. Olha pra lá. Olha pra cá, sem se mexer. Sem mexer. 3, 2. De novo, sem mexer. 3, 2. Aí. Nós vamos apresentar agora um show geral em homenagem ao Dia do Pastor. Deixa eu botar aqui. Ó, Mike. A gente consegue sim. Podemos começar. Tu começa, tá aqui do lado. Procura sempre seguir o exemplo de Jesus e Deus. Apacenta suas ovelhas com amor. S. Sempre ensina a palavra de Deus. T. Trabalhando para cuidar das ovelhas do Senhor. O. Ora constantemente por todos nós. Mas qual é a razão
para tamanha dedicação? R. A razão é agradar e servir ao nosso amado Salvador. Pastor. Amém. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para elas. Deu. Missão cumprida. Obrigado, obrigado. Ó, a bolsa está aqui. Eu não vou abrir agora porque vocês não vão enxergar mesmo que está escuro. Graça e paz, irmãos. O convite permanece aberto a minha agenda está aberta para depois do culto. E na pizzaria, se alguém quiser me levar. Então, né? Então, obrigado, queridos, pelo carinho. Pelo amor dos irmãos, pela bondade dos irmãos, pelas misericórdias dos irmãos para comigo. Queridos, vamos, nesse momento, passar então o momento da ministração da palavra, e nós vamos até terminar as baterias das energias de emergência. São 4 horas, né? Acho que elas duram, né? Querido, nessa noite nós vamos falar sobre, alguns de vocês receberam aí um post, né? Falando sobre perdão, um novo coração, e nós vamos ministrar nessa palavra nessa noite, a respeito de perdão que gera um novo coração. Então quero agradecer primeiramente a Deus pela bondade dele para comigo, desses 24 anos de ministério pastoral. Ano que vem nós vamos fazer um churrasco. E agradecer também a bondade dos irmãos. Amém? E também não conseguiria ser pastor também sem a minha esposa junto comigo, né? Então sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Então, querido, depois da série de mensagens, Jesus no Antigo Testamento, hoje nós vamos falar sobre um outro assunto que é baseado no material que nós usamos no discipulado 1 a 1. Quem está vivendo discipulado 1 a 1 vai chegar neste assunto, né, que não é só apenas uma lição, mas são pelo menos 2 lições que tratam sobre este assunto, sobre o perdão. Então a mensagem hoje é baseada nesse material que nós usamos, do discipulado 1 a 1. E eu quero começar com você nessa noite com a seguinte ilustração. Quem já teve uma mancha na sua camisa e não conseguiu lavar. Imagine um removedor que não apenas removesse a mancha, mas pudesse deixar essa camisa totalmente limpa, totalmente nova, novamente. Lá em casa, minha esposa tem uma bronca comigo, por isso que eu sou um cliente forte da irmã Eva, com os que chamam aqui de pano, de guardanapo, né, de cozinha, né? A irmã Eva, que não sabe, fazendo propaganda que a irmã Eva faz, os guardanapos bem bonitos, né? E com bordado e tudo bonitinho, mas não dura muito tempo, então tem que comprar várias vezes durante o ano lá na casa da irmã Eva. E a minha esposa sempre me mete uma bronca comigo que os guardanapos vêm bem novinhos, tão limpinhos, e dá em pouco tempo, né? Porque ela, tu usa esses guardanapos para limpar a mesa, para limpar a pia, é só para secar. Mas não sei, tem mais alguém que faz isso? Né?
Então, eu lembro essa bronca, e eu fico imaginando, se tivesse um produto que pudesse tornar esse pano, esse guardanapo, totalmente novo, novamente, né? Porque ele vem tão bonitinho, dentro de pouco tempo, tu olha aquele negócio feio, aí contém a célula, de para minha esposa, esconde isso, esconde isso, esconde isso. Esconde, deixa só os melhorzinhos ali. E aí depois ela tem que estar fazendo todo aquele processo, que eu não sei o que é que ela faz lá, mas deixa de molho e põe um produto e não sei se põe açúcar ou o que é, põe um monte de coisa lá para tentar recuperar. Mas dificilmente se consegue voltar ao seu estado original. Isso é o que acontece quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração a Jesus. Ele tem esse poder de transformar o nosso coração novo, de novo, por isso, um novo coração. Amém? Tinha uma imagem que nós íamos projetar ali, que é um coração antigo e um coração novo. E Jesus, ele consegue pegar aquele coração antigo, cheio de mágoas, cheio de ressentimento, cheio de dores, cheio de feridas, e nos dá um novo coração. E a Bíblia nos fala sobre isso, através de Jeremias e tantos outros textos, que ele nos dá um novo coração. E a Bíblia diz, não sei como, né, mas a Bíblia diz que o ser humano muitas vezes chega a um estado que ele tem um coração de pedra. Claro que é uma figura de linguagem, né? Tem um coração de pedra e ele diz através do profeta Jeremias que ele vai mudar e nos dar um novo coração, um coração de carne, um coração moldado pelo Espírito Santo do Senhor. E a pergunta é, mas como eu consigo então, como que acontece essa metamorfose, essa transformação de um coração antigo para um coração novo? Começa através do perdão de Deus, do perdão de Jesus. Mas esse perdão, ele não é automático, ele é um processo, vamos dizer, é algo que a gente precisa seguir para ter um coração novo, um coração curado. E o primeiro passo que nós encontramos é na palavra de Deus, que está em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, tudo que eu e você precisamos é da palavra de Deus, que tem a resposta que nós precisamos. Jesus, ele é suficiente, Jesus é o que nós precisamos. O próprio Lucas diz em 24, versículo 27, que o próprio Jesus dizendo nesse texto que ele está presente em toda a Escritura. No Antigo Testamento ele era uma promessa, no Antigo Testamento ele estava na boca dos profetas. Claro que Jesus não aparece, né, fisicamente no Antigo Testamento, mas ele era uma promessa, ele era o prometido, ele era o Messias, ele esteve entre os profetas no Antigo Testamento, né, sendo profetizado que ele iria depois nascer no livro de Mateus, no Novo Testamento. Jesus, ele está presente em toda a Escritura e ele é a resposta que nós precisamos e nós encontramos ele na palavra de Deus. Então, queridos, se confessarmos, diz então que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo o perdão completo, ele vem de Deus. E o primeiro passo, querido, tudo começa com a confissão. Tudo começa com a confissão. Vamos dizer assim, que ele está disponível para perdoar, mas ele só vai entregar esse perdão, o perdão só vai acontecer quando partir, né? Porque tudo começa com a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, lembrando da célula que aconteceu essa semana na nossa casa e né, os irmãos mencionando ali os temas que foram abordados nesses últimos 7 domingos, e alguém citou a serpente de metal, de bronze, né? E alguém fez essa lembrança
que assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus está dizendo em João capítulo 3, que era necessário que o Filho do Homem também fosse levantado na cruz, para quem olhar para Ele, para quem nele crê, não morra, mas seja perdoado, seja salvo, tenha vida eterna. Neste sentido, queridos, para que lá no deserto, as pessoas que haviam sido picadas pelas serpentes venenosas, para serem curadas, elas precisavam olhar para a serpente de metal. A Bíblia diz também que nós, para sermos salvos e perdoados, ter vida com Deus, vida eterna, precisamos olhar para Jesus e crer nele de todo o coração. Mas é interessante, isso está disponível, como a serpente de metal foi disponibilizada ali por Moisés no deserto, como ato de fé as pessoas deveriam olhar, Deus também disponibilizou para nós um escape, uma saída para a cura dos nossos pecados, através de Jesus na cruz. E é interessante que quando nós celebramos a ceia do Senhor, há uma palavra de Jesus em Mateus 26, no versículo 26, que quando nós celebramos a ceia do Senhor, que Jesus usa ali dos dois elementos para simbolizar o seu corpo e o seu sangue, quando ele se refere ao seu sangue, ele diz para a remissão dos pecados de muitos. Mas por que não do pecado de todos? Jesus não morreu na cruz pelo pecado de todos? Sim, ele morreu pelo pecado de todos. Mas o seu sangue purifica e perdoa o pecado de muitos. E quem são esses muitos? Aqueles que olham para ele. Amém? Ele está disponível na cruz, o seu sacrifício na cruz foi feito por todos. Mas a validade do seu sacrifício, o seu sangue só tem poder para aqueles que olham para a cruz de Jesus e reconhecem que Ele é tudo que eu e você precisamos. E para que isso aconteça, o próprio texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se confessarmos os nossos pecados, se crer com o nosso coração, se confessarmos com a nossa boca e crer com o nosso coração, diz que seremos salvos. Então tudo começa pela boca, tudo começa pela confissão, tudo começa então com a declaração de quem é Jesus, tudo começa com a nossa confissão reconhecendo quem nós somos diante dele. Então ele diz: se confessarmos os nossos pecados. E vamos seguir então, confessar é uma necessidade humana. E há 3 níveis de confissão. Nós confessamos para Deus, para nós mesmos também admitimos os nossos erros e pecados, e nós confessamos os nossos erros também a terceiros, a outras pessoas pelas quais nós afetamos com os nossos erros. Então há 3 níveis de confissão: a Deus, a nós mesmos, reconhecendo os nossos erros e pecados, e nós confessamos também a terceiros, quando prejudicamos a terceiros. Quando falhamos, não conseguimos conviver bem com o nosso erro, a menos que tentemos encobri-los por meio de mentiras, de desculpas, justificativas, ou até mesmo do tipo de autopunição, como se essas atitudes fossem suficientes para nos absorver. No entanto, nada disso produz verdadeira paz. A palavra de Deus afirma: quem esconde os seus pecados não prospera, não prospera. Olha o princípio da prosperidade. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados. Sabe qual o maior desafio para alguém que precisa fazer uma confissão? Eu preciso confessar. Mas confessar é um grande desafio. Alguém que muitas vezes reconhece o seu erro, reconhece que precisa abandonar aquele pecado, aquele comportamento, aquela situação. Mas o grande desafio para quem precisa confessar primeiramente é o medo.
Medo de Deus, medo de como o outro vai reagir, medo como da exposição, como que as coisas podem tomar uma proporção, e o segundo é vergonha, né? Então, muitas vezes, o que torna as pessoas resistentes para a confissão, uma delas é o medo. O medo de o que vai ser depois dessa confissão. A vergonha, puxa vida, porque é expor, né? Eu preciso expor algo que apenas eu sei daquilo que está acontecendo. E a terceira é a reação, como que Deus vai reagir, como que outra pessoa vai reagir após. Deus já sabe, Ele está só esperando, mas como que a outra pessoa vai reagir? E o lugar mais perigoso da confissão, como que o outro vai reagir aonde? Dentro de casa. Dentro de casa, principalmente para quem é casado, né? É dentro de casa. Mas enfim, queridos, eu quero dizer algo para você. Louve a Deus. Seja grato quando um filho, quando um esposo, quando uma esposa, quando alguém chega em você e confessa. Porque se ele confessou, é porque ele não está feliz com aquilo. E ele não quer viver de máscara diante de ti. Várias vezes que eu confessei para minha esposa, aí vinha medo, será que eu vou apanhar? Como é que ela vai reagir? Vergonha. Mas Deus age com muita graça e bondade. Amém, queridos? Por isso, a confissão, ela não é um peso. Guarde isso, a confissão, ela não é um peso, não é algo punitivo que Deus colocou. A confissão é a providência de Deus para que tenhamos paz. A confissão é o instrumento que Deus usa para que tenhamos paz, paz com Ele, paz com o próximo, paz com nós mesmos. Eu estava comentando semana no discipulado com alguém que eu fiquei assim maravilhado de um rapaz, deve ter uns 30 anos, hoje não sei, faz muitos anos que eu não encontro ele. Quando eu conhecia ele, era adolescente, lá na fronteira em Rosário. E ele não mora mais lá, faz muito tempo que ele mora em Porto Alegre, enfim. Eu nem sei se a mãe dele está viva, mas semana passada ele me chamou e falou assim: pastor, eu preciso te contar algo que aconteceu comigo. Eu disse: cara, o que aconteceu? Ele falou assim: cara, eu estou em Rosário, né? Rosário é a cidade onde eu pastorei 14 anos lá, estou em Rosário. E eu estava aqui no hospital, na frente do hospital, e me veio assim no meu coração algo muito forte, que eu deveria procurar a minha mãe e pedir perdão para ela. E eu não perguntei para ele se a mãe dele ainda está viva, porque faz tanto tempo, né? E ele falou: sabe o que eu fiz? Eu fui lá, na casa da minha mãe. Não sei se a mãe dele ainda está viva ou só foi na frente da casa. E ele falou assim: eu fui lá e pedi perdão. Pastor, o senhor nem imagina a paz que eu estou no meu coração, o peso que saiu, né, de dentro e de cima de mim. Imagina quanto tempo, quantos anos esse rapaz, hoje um homem, estava sofrendo por algo que havia acontecido no passado. Mas quando que ele encontrou a paz? Quando ele reconheceu, assim como o filho pródigo, ele precisava voltar e fazer aquele reparo, fazer aquela correção. Então, eu nunca ia imaginar que ele iria me chamar ali no WhatsApp, me mandar um áudio para dizer que algo, porque imagina o tamanho, o sofrimento que ele estava vivendo, o aprisionamento, e a tamanha alegria dele, que ele, como alguém estivesse, né? Alguém que não é cristão, tá? Acertasse na loteria, né? Porque o discípulo de Jesus não acerta em loteria. Discípulo de Jesus não ganha em tigrinho. Discípulo de Jesus não ganha no toto isso, no daquele outro, em bete isso, besta daquele outro, porque discípulo de Jesus não entra nesse mundo. Amém? Porque o discípulo de Jesus não faz isso, porque o discípulo de Jesus, ele depende do Senhor para o seu sustento, para a sua prosperidade. Abrindo parênteses,
geralmente quem entra nesse mundo, se a pessoa é cristã e entra nesse mundo de ainda jogando em loteria, tentando a sorte, geralmente as pessoas elas têm algo em comum. Elas nunca ofertam na igreja, elas nunca dão dízimo na igreja. Por quê? Porque ela está confiando no braço dela, está tentando a sorte do jeito dela. Ela não confia que toda provisão, quem dá saúde, vida, bênção, vem do Senhor. Amém? E até você precisa entender que é uma maldição, é pecado, é algo diabólico, todo qualquer tipo de jogatina. Precisa entender isso, e Deus não está nisso, e você vai estar, na verdade, caindo em um vício, se afundando, e a igreja, o discípulo de Jesus, não vive isso. É do Senhor que vem toda a sorte de bênção. Amém? Voltando então, queridos, então a confissão é a providência de Deus que nos traz paz, Davi experimentou essa realidade quando declarou: então reconheci diante de ti o meu pecado e não escondi as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 25. Também, queridos, quando confessamos, uma nova vida começa. É por isso que o novo coração, ele começa a partir da confissão, reconhecendo a nossa miséria diante de Deus. Então, quando confessamos, uma nova vida confessa. A confissão inicia-se com a admissão sincera do pecado dentro do coração. Depois, transforma-se em palavra dirigida a Deus, reconhecendo a nossa culpa, expressando arrependimento, pedindo perdão e suplicando ajuda para não voltar a errar. Então, queridos, confessar a Deus, então, é o início para uma nova vida, reconhecendo o seu pecado. E o que é confissão? O que é arrependimento? Vou simplificar assim: a palavra arrependimento é quando você olhar para Deus e dizer: o Senhor está certo, eu estou errado. O Senhor tem razão. Porque na confissão, no arrependimento, você não dá desculpas. Você não dá desculpas. Nós encontramos na palavra de Deus várias pessoas que elas, de imediato, elas reconheceram. Nós olhamos o exemplo do próprio Davi, né, que gerou a questão do Salmo 51, quando ele adulterou e cometeu homicídio, e enfim, ninguém tinha visto, mas Deus viu e envia um profeta lá, e o profeta confronta ele, e ele diz: pequei. E ele diz assim: pequei, e ele já entendeu logo: e sou digno de toda e qualquer punição. Quando ele confessa, Deus começa a tratar o coração dele e diz: calma, você não vai morrer. Você vai ter consequências sim do seu pecado, você vai ter consequências que vão perpetuar aí na tua família por muito tempo por causa do teu pecado. Mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Todo pecado, primeiramente, ele é contra Deus. Como diz o jovem Lucas 15, 18, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Todo pecado, primeiramente, é contra Deus, depois ele é contra pessoas, ou contra nós mesmos, vamos dizer, contra o nosso corpo, contra o templo do Espírito Santo, enfim. Ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me, disse Davi no Salmo 51, 4. Então, ele reconheceu que primeiro ele pecou contra Deus e depois contra pessoas e contra a sociedade. O que Deus faz então quando nós confessamos o nosso pecado? Ele nos perdoa. Ele cancela aquela dívida que ele tinha todo o direito de cobrar e de punir, e diz que ele nos purifica de toda a injustiça. Ele torna o nosso coração limpo e novo de novo. Quando devemos confessar o nosso pecado a uma outra pessoa? Quando precisamos de oração para a cura.
e vitória naquela área de nossas vidas. Tiago 5,16, portanto, confesse os pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Toda confissão de pecados, ela é a Deus. Primeiramente, todo perdão, ele é de Deus. Mas por que eu devo, então, Tiago está dizendo, confessar meu pecado ou aquela situação que estou vivendo uma ou outra? Quando eu falo em pecado específico, precisa entender que pecado tem nome. Chegar diante de Deus, perdoa todos os meus pecados. Não, parei. Quando o juiz vai dar uma sentença, ele especifica, você está sendo condenado por isso, por aquele outro, e a tua sentença é essa, baseada em cada um dos delitos, em cada uma das infrações daquela pessoa. Então também confessar diante de Deus é dar nome aos pecados, é dizer, Senhor, olha, então ele diz, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, como se a gente pudesse encobrir, né? Como o Salmo 139, acho que é o que diz, para onde fugirei do teu Espírito, Deus? Como Jonas tentou fugir de Deus, como se conseguisse fugir, o salmista diz, para onde fugirei do teu Espírito, Deus? Se eu for lá para o outro lado do mar, o Senhor está lá. Se eu fizer minha cama no abismo, até a escuridão do espaço é luz diante de ti. A mais densa trevas é luz diante de ti. Então a confissão não é um peso, mas é um presente de Deus para a sua graça. Então pecado tem nome, confesse pecado por pecado. Então ele diz, reconheci meu pecado diante de ti. Queridos, o Espírito Santo está falando no teu coração, vai pensando, ele vai estar dando nomes. O que acontece quando falhamos em confessar os pecados? O que acontece quando falhamos em confessar? Quando resistimos em confessar? O que acontece então? Mas eu não quero confessar. Eu reconheço, mas eu quero ficar. O que acontece? Vai a continuação da condenação. Vai continuar a condenar. Vai continuar diante da culpa. Vai continuar diante de um aprisionamento. É como alguém que cometeu um delito, né? Só ele sabe, mas ele se recusa a se apresentar para a justiça e confessar e dizer, foi eu. Ele tem uma falsa liberdade, mas dentro dele sempre vai estar dizendo culpado, culpado, culpado. Enquanto escondi, Davi disse no Salmo 32, 3 e 4, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O maior medo das pessoas diante de uma confissão de uma culpa, de um pecado, de um erro, o maior medo delas é de Satanás. Não. Satanás está me condenando, ele pode me expor. A Bíblia diz que você não precisa ter medo daquele que apenas, do ser humano, que apenas pode matar o corpo. A Bíblia diz que você deve temer aquele que pode matar o corpo e lançar ainda no inferno. Esse deve temer. O nosso temor tem que ser diante do Senhor. Lembro de um pastor que um dia que ele estava pregando, um pastor bem conhecido, e alguém se levantou na igreja e falou assim, eu preciso falar algo para a igreja a respeito desse pastor. Não, e era alguém endemoniado, né? Alguém se endemoniou e falou assim, falando ali, né, na língua do demônio ali, né? Você é isso, você é aquele outro, você é aquele outro, você é aquele outro, com o propósito de envergonhar o pastor. Aí o pastor olhou para ele assim, ô diabo, demônio, você não sabe de nada. Meus pecados são muito mais do que isso. Alguém queria interromper, né?
Alguém queria interromper, não, né, segurar a pessoa, ele, não, deixa eu falar. Ele falou assim, você só está falando de pecados externos, você não conhece pecados internos, meus pecados são muito mais do que isso, só que você conhece, esqueceu de um detalhe, todos já foram confessados diante da cruz de Jesus, ele já morreu por mim, amém. Quando nós seguimos olhando para o texto de 1 João 1,9, ele não para aí, porque ele começa no capítulo 2, logo em seguida, e ele começa te trazendo uma palavra de pai para filho. João, quando ele escreve, dizendo isso, se confessarmos os nossos pecados, geralmente essa palavra ela é dada para um novo discípulo, uma pessoa que recentemente entregou sua vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus, meu coração para Jesus, mas eu achei que eu não ia pecar mais. Mas, de repente, eu me batizei, estou na igreja, estou com sinceridade, servindo a Deus, mas, de vez em quando, ainda peco. Precisa entender que o pecado na vida de um cristão é apenas um acidente, não é um hábito. Qual é a diferença entre antes e agora? Qual é a diferença entre antes e agora? É que antes, se eu cometesse um pecado ou 1 milhão de pecados, eu ainda dava gargalhada. Eu ainda ria junto. E agora que eu entreguei minha vida para Jesus, agora, queridos, um pecado diante de Deus, seja ele por palavra, por ação, por pensamento ou por omissão, alguém bate na minha moleira e me diz, isso não combina mais contigo, isso que eu não quero, isso não pertence mais à sua vida. E aí você diz, é verdade, aí você fica triste. Por que você fica triste? Por que eu fico triste? Porque o Espírito Santo habita em mim. E ele se entristece com aquilo que entristece o coração de Deus, e ele se alegra com aquilo que alegra o coração de Deus. Mas João diz, e se eu pecar, o que eu devo fazer? João 9, confessa, ele vai perdoar, ele vai te purificar, e teu coração vai ficar limpo de novo. Ah, beleza, e depois eu posso ir lá de novo? Não! Aí ele começa o capítulo 2 dizendo, filhinhos, ele trata como filhinhos na fé, como crianças, filhinhos, não é assim que funciona. Eu quero dizer para vocês, não pequeis. O pecado pode ser um acidente na tua vida, mas não pode ser, não pequeis, mas se por acaso isso acontecer, se por acaso, então não pode ser algo habitual, mas se por acaso isso acontecer, lembre o seguinte, você não perdeu a salvação por causa disso. Lembre-se, você tem diante do Pai um advogado que se chama Jesus. Um advogado diante do Pai, e ele vai te defender, porque advogado de acusação, queridos, quando no início do livro de Jó, vamos usar essa comparação, vamos dizer assim, a Bíblia diz que os filhos de Deus foram à presença de Deus e o diabo foi também. O que o diabo foi fazer lá? Ele foi lá acusar, dizendo, está vendo? Ele foi lá como um advogado de acusação, foi lá para acusar. Então o diabo, quando ele vai à presença de Deus, vamos dizer assim, ele vai para acusar, ele é o advogado de acusação. Aí Jesus se apresenta e diz, opa, para aí. Ele não é apenas meu cliente, ele é meu filho, eu morri por ele. E você esqueceu de uma coisa, ele já confessou, já morri antecipadamente por esse pecado que ele cometeu, então tu dá licença. Então, o João está dizendo, filho, não pequei, mas se isso acontecer, você tem diante de Deus um advogado, o Senhor Jesus, ele vai te defender e você vai ser livre e viver essa liberdade como discípulo de Jesus. Então, queridos, é possível ter uma consciência limpa? Sim, pelo sangue de Jesus. Quanto mais, então, diz Hebreus 9,14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu de uma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam para a morte, de modo que sirvamos a um Deus vivo. Sim, pelo sangue de Jesus, que ele ofereceu com um Espírito eterno para todos sempre. Ele, imaculado, sem culpa alguma diante de Deus, ele purificará a nossa consciência, que por causa dos nossos atos estavam nos levando para a morte, de modo que
Ele faz isso para que nós sirvamos a um Deus vivo. Resultado da confissão. Como Deus lida então com o nosso pecado? Ele remove tão longe quanto está para longe, como assim tão longe está o Oriente do Ocidente. Salmo 103, 12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Nessa noite, então, queridos, eu quero te convidar a pensar primeiramente, peça ao Espírito Santo para examinar o seu coração. Para Ele revelar se há algum pecado que ainda não foi confessado. Peça ao Espírito Santo. Isso é só obra do Espírito Santo. Existem pecados que você confessou e abandonou, mas ainda se sente culpado e condenado. Existem pecados que você confessou, mas parece não ter poder de superar. Talvez você precise confessá-lo a um cristão mais maduro e receber oração de cura. Talvez nessa noite também o Espírito Santo, ele tem trazido à tua memória pessoas que ao longo da tua vida, ele tem trazido à tua memória, pessoas que talvez você precisa procurar e pedir perdão. Se há, vamos dizer, tempo de fazer isso. Se é algo complicado e difícil, peça orientação para não causar um prejuízo maior. Mas se o Espírito Santo tem trazido à tua memória, faça isso esta semana. Ligue para essa pessoa, procure, reconheça, porque lembre-se que o mais interessado nesse processo é você. Você precisa ficar em paz, você precisa ficar livre. Ou é bem possível também que há pessoas aqui que precisam também liberar perdão para alguém. Precisa liberar perdão para alguém. E a Bíblia nos diz que assim como Deus nos perdoou em Jesus, não há ofensa e pecado que nós também não possamos perdoar. E nos fala muito isso em vários textos. E nos lembra aquela passagem que até eu tinha anotado aqui, agora não encontrei, é que aquele homem que tinha uma grande dívida, que não conseguia pagar aquela dívida, e o rei chamou ele para prestar contas daquela dívida. E aquele homem se ajoelha diante do rei e diz: eu não tenho como pagar. E geralmente quando as pessoas naquela época de Jesus, quando não conseguiam pagar uma dívida, elas vendiam tudo que elas tinham, casa, todos os bens que tinham, ainda levavam os filhos como escravo para trabalhar de graça até que a dívida fosse paga, e levava até o dono também, a pessoa adulta, para ficar como escravo lá em pagamento da dívida, ou seria preso então. E esse homem então, ele, como se ele tinha uma dívida ali impagável, vamos dizer assim. Pensa, vamos estipular uma dívida de mais de 500 mil reais, a pessoa não tinha mais como pagar. E ele diz: por favor, tenha paciência comigo, tenha misericórdia de mim e tal. E chorou, se lamentou, se humilhou e orou, E o rei, então, se compadeceu dele, olhando para ele, olhando para a sua família, e perdoou a sua dívida e disse: você pode ir em paz. Mas a Bíblia diz que esse homem, então, quando ele estava voltando para casa, feliz da vida, ele encontrou alguém na rua que ele devia 50 reais, 500 reais, vamos dizer assim. E ele falou assim: ô seu velhaco, ô seu caloteiro, tu não vai me pagar? E o outro falou: cara, eu vou te pagar, só que eu estou vivendo uma situação difícil agora, mas tenha paciência comigo, cara.
assim que eu puder, eu vou acertar contigo. E não, que paciência o quê? Paciência nada, me paga o que deve. Que paciência o quê? Não sei o quê. E já encrencou com o cara, né? Colocou o cara numa situação difícil. Só que o rei ficou sabendo que ele humilhou o outro, condenou o outro, mandou prender o outro, processou o outro, porque tinha uma dívida, não teve paciência com o outro, não foi misericordioso com o outro, e o rei mandou chamar ele, porque as pessoas à volta sabiam o quanto ele tinha sido perdoado, e o que ele tinha feito com um conhecido, com um colega. Aí o rei chamou e disse assim: seu miserável, eu tive misericórdia de você, te perdoei uma dívida que você não poderia pagar. O que custava você ter perdoado aquele pequeno valor comparado ao que te perdoei para aquele cidadão? Você processou ele, você ameaçou ele. Ele diz: eu cancelo então todo o perdão que eu dei para você. E o rei chamou os guardas e disse: prendam esse homem. E ele vai viver na prisão até que o tempo necessário que seja punido, toda a sua dívida seja paga. E chama os torturadores, aqueles caras que levam lá para o quartinho escuro, e chama os torturadores. E a Bíblia chama isso, querido, que quando nós não perdoamos, a pessoa passa a viver uma vida de tormento, porque torturadores vêm sobre a sua mente. Quem são esses torturadores? É Deus dando permissão, vamos dizer, para que os carrascos eles venham pisotear. E quem são esses carrascos, esses torturadores? São demônios. São demônios que quando eu não amo, quando eu não libero o perdão, Deus, ele dá liberdade, dá permissão para os demônios virem atormentar. Mas quando alguém confessa, quando alguém libera perdão, vamos dizer assim, já não vale nenhuma condenação mais. Amém? Já não vale nenhuma condenação. A pessoa está livre e ela liberta o outro. Eu vi um testemunho, agora não lembro, há muitos anos, um vídeo de um homem já agora adulto, e ele, nesse vídeo, ele estava dizendo que seus pais eram missionários, enfim, em outro país, na África, enfim, e os pais americanos, e os filhos precisavam ficar numa região estudando e os pais outras, e aquela escola cristã, né, chamada cristã, onde as crianças eram deixadas, né, para receber a educação, tempo integral e tal, elas eram violentadas, elas sofriam humilhação, enfim, e eles eram ameaçados que não podiam contar para ninguém, não podiam contar para os pais, né? Porque não podia contar nas férias, porque senão quando voltasse, eles que viveu isso anos e anos, viveu isso dos 4, 5 aos 9, aos 10, 11 anos, mas a mãe percebia que ele que estava diferente, mas ele segurava aquilo porque ele não queria prejudicar o trabalho dos pais. Olha a criança, né? Porque geralmente quando acontece um abuso, aquela criança, né, o abusador ameaça os pais, né, dizendo: senão eu vou descontar seu pai, aquele outro, né? E acontece então que ele estava vivendo esse drama. Mas para os pais estava tudo bem. Mas quando ele voltava lá para o internato, era um inferno. E ele diz então que um dia ele viu uma criança sendo punida. E ele se posicionou, ele disse: não chega,
Isso ele tinha 10, 11, 12, 13 anos, algo mais ou menos assim. Ele falou, não, chega, isso não vai mais acontecer. Ah, não vai? Deram uma vela para ele segurar diante das outras, que você vai ficar segurando essa vela até ela terminar de derreter. E ele, só de raiva, segurou a vela até que ela queimasse toda, queimasse a sua mão. Mas não apenas por mim, mas por todas essas outras crianças. E ele confessou para a mãe. E os pais ficaram abismados, né? Achando que os filhos estavam em um lugar seguro. E ele então foi crescendo, foi feita uma sindicância e todos aqueles monitores daquele lugar foi fechado, eles foram punidos. Mas ele diz que mesmo sabendo, depois de muitos anos, que aquelas pessoas foram punidas, que a justiça foi feita, que aquelas pessoas foram punidas, ele diz que marcas ficaram profundas na sua alma, que ele não conseguia ser feliz, ele não conseguia ter vida, quando ele olhava para o seu passado, com tudo que tinha, os abusos que tinha sofrido. E ele tinha então uma vida de limitação por causa disso, por causa dos abusos que ele tinha sofrido na infância. E ele se questionava com Deus, ele se questionava com tudo que estava acontecendo com ele, que por que tinha acontecido aquilo com ele. Ele culpava Deus e todo mundo. E ele disse então que um dia o Senhor falou com ele e disse assim, ele já tinha 20 e poucos anos, uns 25 anos, e tinha uma vida travada. O Senhor, estou com a luz ligada aqui, e falando sem microfone também, né? O Senhor falou assim com ele, fulano, deixa eu dizer algo para você. Não é justo o que eles fizeram contigo. Não foi justo o que eles fizeram contigo. Mas agora, o que não é justo é você continuar desse jeito. É você continuar dentro desse aprisionamento. Não foi justo o que fizeram contigo. Mas o que não é justo é você continuar desse jeito. E então ele diz que naquele dia, então, ele caiu em si em prantos. E ele, em choro diante do Senhor, ele disse então que ele citou nome por nome de cada um daqueles abusadores e diz, eu perdoo vocês. Eu não mantenho mais presos dentro de mim. Eu perdoo vocês, eu liberto vocês do meu coração, porque lembre-se, esse homem está vivendo um tormento e com os abusadores ainda presos dentro dele. Já não estavam mais presentes fisicamente, mas ele continuava ainda sendo torturado. E aquele dia então ele disse, eu perdoo vocês e eu liberto vocês do meu coração e de que vão em paz. Ele disse então que naquele dia ele foi liberto, foi livre e recebeu cura do Senhor. Amém? Então é possível que nessa noite o amado Espírito Santo esteja trazendo algo, está trazendo revelação de algum pecado. Não fique com medo e não pense que é para te condenar, mas para te libertar, te curar e trazer paz. E lembre-se o seguinte, que toda confissão, quando o Espírito Santo, o Senhor nos traz a memória, não é para nos envergonhar, mas para nos cuidar como filho, nos tratar como filho. Por isso que João falou, filhinhos. Não é isso que eu quero para você. O diabo sim, ele vem para envergonhar. Então, se o amado Espírito Santo trouxe a sua memória, então você sabe o que precisa fazer. Existem pecados que você se sente ainda culpado, condenado?
traga a cruz de Jesus, traga aos pés do Senhor, para que todo esse sentimento de culpa e de condenação você seja liberto. Alguém que você precisa procurar e pedir perdão, alguém que você precisa libertar do seu coração, e reconhecer que não é justo que ela fez aquilo contigo, mas não é justo você continuar com essa mágoa. Aliás, o texto que eu estava lendo e preparado para essa noite é Hebreus 5,14, diz: não permita que a falta de perdão ela gere em você profunda amargura. Então, não perdoar é uma pessoa que vai viver uma vida amargurada, ressentida, de mal com a vida e de mal com todo mundo. Uma pessoa que não libera perdão é como se fosse alguém que está tomando um copo de veneno, desejando que o outro morra. Que o outro morra. Então, não perdoar é como se fosse alguém tomando um copo de veneno, mas desejando que o outro morresse. Então a Bíblia diz, queridos, Hebreus, acho que 5,14, diz assim, não permita que essa situação, essa falta de perdão, ela te cause uma amargura. Torne você uma raiz de amargura e você se torne uma pessoa insuportável para você mesmo, para tudo que está à sua volta. Então, olha o perigo. Então, tem uma canção, não sei se ainda dá para colocar em função do nosso som, e é uma canção que diz: vou deixar na cruz. Queremos orar. Vou ficar em pé, queridos. Pode apagar a luz um pouco aqui na frente e vamos durante essa canção, queridos. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui na frente. Se quiser se colocar de joelhos, se coloque diante do joelho, mas é você se colocando diante do Senhor. É você declarando: Senhor, eu não quero viver com isso na minha vida, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, transformado, não quero viver com essa culpa. E a intenção, pode apagar a luz aqui na frente dessa música, você não está trazendo diante do pastor, diante da igreja, nós não vamos expor aqui ninguém, mas é você como se estivesse trazendo aos pés da cruz de Jesus. Amém? Nós só queremos orar por você, orar pela sua vida, em nome de Jesus. Talvez essa semana o Espírito Santo ele vai te conduzir a procurar alguém, enfim, nós queremos orar para que o Senhor te dê coragem, fé, coragem, disposição para fazer isso. E essa noite então, queridos, o convite é você vir e trazer a cruz de Jesus. O Senhor está te chamando essa noite a deixar na cruz o seu passado, as suas dores, as suas feridas, as suas mágoas, os seus abusos. Não é justo o que fizeram com você, mas não é justo diante do Senhor você continuar com essa enfermidade, com esse aprisionamento. Essa noite é a noite de libertação, mas é a libertação do seu próprio coração, de você mesmo.
É você que precisa ser liberto de você mesmo diante do Senhor. Colocar diante da cruz de Jesus. Diante da cruz de Jesus. Aleluias. Diante da cruz de Jesus. Oh, queridos, traga aos pés da cruz de Jesus. Traga aos pés da cruz de Jesus. Uma mágoa, um abuso, algo que aconteceu no passado, uma injustiça, um prejuízo. Traga aos pés da cruz de Jesus. Diz: hoje eu entrego, Senhor, aos teus pés. Na cruz de Jesus tudo se desfaz, tudo se dissolve. Volte para casa com um novo coração, curado, transformado, liberto em nome de Jesus. Não deixe que situações do passado sejam correntes malignas na sua vida que impede você de ter saúde, de ter paz, de ter alegria, de prosperar. Há muitas enfermidades que são resultado de amarguras. Há muitas enfermidades que são resultado de corações ressentidos. Hoje, o Senhor está te chamando para ser curado. Vem, igreja, vem junto, irmãos da liderança, vem orar. Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus. Recebe, Senhor, essa noite cada vida que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, recebe. Vai recebendo, Senhor, vai recebendo, Senhor, em nome de Jesus. Vai recebendo, Senhor, vai recebendo o teu sangue, Jesus. Vai agora curando, vai agora transformando, vai agora limpando, vai removendo agora, Senhor. Foi dito, Senhor, que nenhum produto é suficiente para tornar um pano novo novamente, mas o Senhor é o único que consegue fazer nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, Ele faz tudo novo. De novo, de novo. Oh Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai. Oh Deus, vai curando, Senhor. Vai libertando, Senhor. Espírito amado do Senhor. Oh Senhor, vai removendo, Senhor, em nome de Jesus, toda acusação, Pai. Vai sarando esta noite, Senhor. Oh Deus, santo, 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 santo és Tu. A Tua palavra diz que como o pastor encontra a ovelha ferida e coloca olhos sobre a sua cabeça para que seja curado, eu coloco minhas mãos como um símbolo da cura do Senhor essa noite, Pai, sobre feridas na alma, no coração, Pai, no corpo, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus Santo, vai libertando, vai curando, Senhor. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, amado Espírito, Senhor Jesus, vai fazendo, Senhor, vai removendo todo o peso, toda a dor, vai removendo, Senhor, vai libertando, Senhor, vai curando, Senhor, em nome de Jesus, todo sentimento de culpa, de condenação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Deus, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Não há argumento diante de Ti, tudo se faz diante da Tua presença. A Tua graça, Deus, é melhor do que a vida. Cobre agora com o Teu sangue, purifica, santifica, Senhor, liberta e cura, Senhor.
Em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Santo és tu, Deus querido, Deus amado. Vai indo, vai fazendo, Senhor. Essa semana nós estávamos lembrando da tua palavra que diz, Senhor, que Deus, toda a arma, os filhos de Deus são forjados no fogo, e uma ferramenta que Ele quer usar é afiada no fogo, é moldada no fogo, Senhor, para ser do jeito do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor coloca a tua mão sobre nós para remover os caroços, ser um novo vaso, um vaso de honra, usado, um vaso em tuas mãos para a glória do teu nome, Pai. Colocamos diante de ti esta noite, Pai, cura, libertação, transformação, a remoção de toda condenação, de toda culpa que há em Cristo, Pai. Santo és tu, Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante de ti nesta noite, Pai, a cura. Cura, Senhor, cura, Pai. Cura, amado Espírito Santo, teu sangue, Jesus, que tem todo o poder, vai curando agora, vai transformando, libertando, santificando. Traga à memória aquilo que dá esperança, todo sentimento de culpa, de acusação, de condenação, teu sangue, Jesus, esteja lavando agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. Vai curando, vai fazendo o que precisa ser feito, Senhor. Aleluia, Senhor. Tua palavra diz que o Espírito do Senhor, Ele age aos lugares mais profundos da alma, Senhor, e vai libertando de toda a escuridão, aquele lugar secreto que só o Senhor conhece, mas hoje Ele traz para fora, porque Ele quer que toda a casa seja limpa, quer que você seja completamente livre, Senhor. Aleluia, Pai. Nesta noite nós derramamos o Teu favor e a Tua graça, o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Antes de orar, antes de você sair, deixa eu te dar uma orientação. Se você quiser conversar comigo, não apenas hoje, mas durante a semana, enfim, sobre o que você ouviu aqui hoje, que se sente essa liberdade, deseja conversar no particular, fique à vontade. Pode procurar também um irmão da igreja madura que pode te ouvir. Se você sente a necessidade de compartilhar com alguém, faça isso. Essa pessoa não vai te julgar, ela vai te amar, ela vai orar por você. Eu vou ficar muito feliz de saber que você fez isso. Se você sente a necessidade de fazer isso. Também o amado Espírito Santo te trouxe a memória procurar alguém esta semana. Precisa fazer um reparo, faça isso, queridos. Porque o Senhor não quer que você viva com fantasma na sua vida, com um passado não resolvido. Se o Senhor te falou contigo nessa noite, procure fazer isso durante a semana, peça sabedoria. Se não sabe também como fazer, nos procure, pastor, como é que eu faço? A situação é assim. A gente vai orar, vai te ajudar, vai te orientar, em nome de Jesus. Vamos orar, que a graça do nosso Deus e Pai, as consolações do amado Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a respeito da célula na quinta...